Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez nesta quinta-feira para prosseguirmos, para darmos prosseguimento às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Como todos já sabem, nós estamos falando sobre o corpo, a alma e o espírito neste trimestre. Hoje nós estamos na lição número 8, que fala sobre as emoções e os sentimentos, ou seja, a batalha do equilíbrio interior, meus irmãos. Estamos aqui para mais esta aula, para mais este ensinamento. Eu gostaria de começar aqui com os irmãos falando sobre a verdade prática que está escrita aqui pelo autor e que eu achei que fala muito ao coração de cada um de nós que somos cristãos e nós precisamos ter isso intrínseco dentro de nós. A verdade prática diz o seguinte: acima de todo e qualquer método humano, que possa existir, que possamos ter, nós devemos confiar em Deus, o único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar de fato os nossos sentimentos. Nós às vezes nos esforçamos demais, lutamos muito e nós não vemos uma efetiva mudança nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Mas, meus irmãos, nós temos aqui o melhor aconselhamento de todos. Vamos lá então, vamos dar início à nossa aula. Espero que todos vocês estejam bem, gozando de plena saúde. Eu, graças a Deus, também estou bem aqui. Meus irmãos, as emoções, elas fazem parte da criação de Deus. Vamos direto ao assunto. E são realidades humanas que devem ser guardadas pelo Espírito Santo, ou seja, pela palavra de Deus e pela fé. Então tem que estar intrínseca dentro de nós. Deus, ele é apresentado pelas Escrituras de uma maneira geral, no seu contexto, com traços ali emocionais. A ira justa, é claro que ela está ali. O amor, a alegria e a compaixão. E com isso nós entendemos, meus irmãos, que as emoções e os sentimentos fazem parte da imagem de Deus que foi colocada em nós. Aquela imago Dei que nós falamos tanto em todas as nossas aulas deste último trimestre de 2025, não é verdade? E assim, meus irmãos, nós entendemos que sentir não é pecado. O pecado está em como é que nós vamos reagir àquilo que nós sentimos, como é que nós vamos reagir às nossas emoções, não é verdade? E Jesus, meus irmãos, ele nos deixou muitos exemplos de emoções. Vou citar apenas alguns aqui. Um dos exemplos que, inclusive, eu acho que nós mencionamos na aula passada, é quando Jesus chorou ali na morte de Lázaro. Lá em João 11:35, quando também ele se alegrou ali ao ver os nossos nomes, né, escritos no céu, lá em Lucas 10:21, também quando ele sentiu compaixão, quando ele viu multidões ali exaustas e dispersas no texto de Mateus 9:36, mas também ele sentiu a angústia, se sentiu angustiado lá no Getsêmani, em Mateus 26, versículo 37 e 38. Então, meus irmãos, com esses exemplos aqui, nós podemos entendê-lo como um modelo perfeito de controle e expressão emocional santificada, porque ele soube lidar com cada situação e deu a melhor solução para cada uma delas. E é isso que nós devemos fazer também, meus irmãos. Ele sentiu tudo profundamente, mas pecado nenhum houve nas suas reações. E assim ele deve ser o nosso exemplo, e isso deve ser também conosco. Ocorre que nós, muitas vezes, por um descontrole mental, por uma descompensação, por um ato reflexo, às vezes erramos, não é verdade? E nós precisamos nos adequar a esse tipo de relação e não cometer os erros. Nós devemos ter, sim, emoções, nós devemos ter, sim, sentimentos, mas nós devemos submeter cada um deles ao Espírito Santo, conforme ensina lá Tiago 1,
20, Tiago 1, versículo 20, Efésios também 4, 26, Provérbios 16, 32 ensina também dessa maneira. Entenda, meus irmãos, também, que muitos sentimentos, eles são enganosos. Nós sentimos algumas coisas de ato reflexo por alguma coisa que nos foi apresentado, mas nos foi apresentado como engano. Nós podemos fazer uma leitura também lá em Jeremias 17, 9, a respeito dessas coisas. Então, nós precisamos tomar muito cuidado de verdade. E assim, as nossas decisões, meus amados, elas devem sempre se basear na palavra de Deus e não nas nossas emoções, não naquele ímpeto, não naquela reação imediata. Não se permita, meu amado, ser impulsionado para fora de uma realidade coerente, equilibrada, racional, não é verdade? Não se esqueça de Romanos 12, que nós temos falado muito também durante essas nossas aulas. Esse texto de Romanos 12, ele nos leva a uma renovação de pensamentos e a uma transformação ali nas nossas emoções. Nós aprendemos através disso a reagir de uma maneira melhor. Lembre-se que os pensamentos eles vão gerar sim algumas emoções em nós. E a cura emocional bíblica começa com o quê? Com a renovação da mente, ou seja, através do conhecimento da verdade divina. Você conhece a verdade divina, você conhece a palavra de Deus, então você vai saber lidar com muitas situações, não é verdade? E nós devemos entender que nós precisamos entregar os nossos sentimentos a Deus em oração. Isso nos é ensinado ali em 1 Pedro 5, 7, Filipenses 4, 6 e 7, que nós já temos estudado vastamente esses textos, né? Eu acredito que os irmãos já leram, espero que lembrem deles, se não for assim, leiam novamente, ok? Para que se lembrem bem. A Escritura, ela não fala para nós que nós não devemos sentir ansiedade, que nós não devemos ter emoções, que nós não devemos ter dentro de nós sentimentos. O que ela diz, meus amados, é que nós temos que entregar todos eles a Deus, porque é Deus que nos dará essa paz, é Deus que nos apacentará, é Deus que nos guiará nas reações que nós vamos ter com relações a esses sentimentos, não é verdade? Então, existem emoções produzidas por Deus, ok? As produzidas por Deus nós conhecemos, é a alegria, a paz, a mansidão e o domínio próprio, né? Isso tudo vem do Espírito Santo, está lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23, nós falamos bastante também sobre isso com os irmãos. E com isso, meus amados, nós aprendemos que nós devemos expressar corretamente as nossas emoções. Nós precisamos aprender a discernir todos esses sentimentos. Nós precisamos perceber aquilo que nós sentimos, nós precisamos perceber também como nós sentimos. Romanos 12, 15 fala sobre isso, 1 Tessalonicenses 5, 16, então nós precisamos perceber essas coisas. Por quê? Porque as emoções, meus irmãos, que nós não vivermos elas corretamente, elas vão abrir brechas em nós, vão abrir portas espirituais por onde entrarão essas setas inimigas e nos atacarão. Essas brechas, elas poderão dar espaços, meus irmãos, às tentações, aos enganos, às opressões, e é por isso que nós somos chamados pela palavra de Deus e por essas aulas que nós estamos tendo aqui, a ter esse domínio próprio, a adquirir isso neste relacionamento com Deus, conforme está também sobre o domínio próprio, fala lá em Gálatas, mas fala também em Efésios 4, 27, dá uma lidinha lá, Efésios 4, 27, vai deixar claro isso para os irmãos. É difícil, meus irmãos, é difícil, é sim, mas a cura emocional é um processo espiritual, falando basicamente assim, é claro. Então é difícil? É, mas isso vem e restaura os nossos sentimentos. Deus, ele vem e ele cura essas feridas, Deus, ele vem e cura essas emoções, e ele nos dá novas perspectivas.
Se vocês lerem lá Salmos 23, versículo 3, Salmos 34, 18, Salmos 147, 3, todos esses salmos falam a respeito dessas coisas. Então, nós podemos sim trazer uma base estruturada na Escritura Sagrada para termos esse controle mental. Mas vamos lá, vamos à nossa aula de hoje. O texto sugerido, meus irmãos, para essa nossa aula está em Filipenses 4, versículo de 4 a 7, Mateus 9, 36 e João 11, 35 e 36. João 11, 35 e 36 fala sobre o contexto que nós já falamos um pouco. Jesus chorou, né? O exemplo de controle emocional e o exemplo da emoção que ele teve. E aí disseram para eles no versículo 36, né? Os judeus disseram, veja como ele o amava. Não é verdade? Então, está aqui o texto que nós estaremos hoje debruçando para estudarmos sobre ele. Nesses textos, meus amados, nós percebemos que a alegria, ela não é apenas um sentimento de prazer ou êxtase momentâneo que vem ali pelaquela felicidade da vida cotidiana. É, na verdade, um estado de espírito permanente, otimista, relacionado à ação de Cristo em favor do cristão sincero, eu e você que aqui estamos. Irmãos, o cristão, ele não nega a dor. O cristão, ele não nega as fraquezas, ele não nega o sofrimento, mas ele tem a sua força alicerçada na certeza da provisão divina. Isso está em Hebreus 3, 17, 18, Tiago 1 e 2, 1 Pedro 4, 13, meus amados. E nós vemos também que ter equilíbrio na relação com o próximo, conforme orienta 10:1 de 2 Coríntios, é ter amabilidade para com todos. Então nós precisamos entender isso. Nós devemos amar o nosso próximo assim como nós amamos a nós mesmos, né? Nós precisamos ter amabilidade, ter carinho, ter um bom relacionamento com essas pessoas. E, irmãos, nós precisamos parar de absorver certos problemas. Nós precisamos entender e aprender a deixar a ansiedade de lado e nos concentrarmos sempre no diálogo com Deus. É a oração, é através da oração, meus amados. Quando a voz do Senhor fala conosco em nossa alma, nós passamos a ver a vida na perspectiva de Cristo. Nós passamos a ver a vida de uma maneira mais equilibrada, mais coerente, mais racional, mais amorosa. Afinal, como nós já aprendemos, a alma, meus irmãos, ela é a sede da razão, ela é a sede do intelecto e também é a sede da nossa faculdade sensorial, vamos dizer assim, ou seja, da afetividade que nós estamos estudando hoje. Então, a nossa alma é o que engloba esse todo, meus amados. É o que traz tudo isso para nós. E é reconhecendo, meus irmãos, é reconhecendo a grandiosidade de Deus que habita em nós, que nós percebemos a pequenez dos nossos problemas. Nós precisamos reconhecer a grandiosidade de Deus. 1 Pedro 5, 7, Mateus 6, 25, 31, 2 Coríntios 11, 28. É dessa maneira, meus amados, é assim que nós teremos uma vida equilibrada e manifestada através de uma natureza gerada por Cristo. 2 Coríntios 5,17 nos deixa isso muito claro. Sabe? Ela vai ser gerada por Cristo nas coisas velhas vividas, meus amados, anteriormente do conhecimento que nós temos de Cristo, estão incluídos pensamentos, sentimentos, vontades, os quais agora devem ser todos renovados, devem ser todos novos e estarmos nós firmados em Cristo e agirmos conforme Ele nos ensina. Amados, hoje os dois transtornos mais crescentes no Brasil e quiçá no mundo são a ansiedade e a depressão. Nós sabemos disso, nós ouvimos isso. A questão é por que tantas pessoas estão
passando por isso. A princípio, meus amados, nós precisamos perceber que em cada momento da história há um mal que assola a humanidade. Cada período parece que vem alguma coisa que atinge a humanidade e ataca, né? Tivemos a Covid agora há pouco tempo, então, mas vamos lá. Se nós prestarmos atenção, meus amados, nós veremos que em todos esses períodos sempre esteve presente também o quê? A idolatria. A idolatria era um pecado que perturbava Israel, né? Mas caminhava ali continuamente com os israelitas. Era uma doença na alma de Israel. Mas já no Novo Testamento nós percebemos que isso começa a diminuir, vai diminuindo. Nós temos ainda muita idolatria, nós sabemos disso, não estamos aqui minimizando esse problema, mas ocorre que a questão do mal na história é um tema recorrente na filosofia e na teologia. E a ideia central é que cada era enfrenta seus problemas e desafios morais e sociais. Então nós temos sim a idolatria, mas nós temos que abrir os olhos para outras coisas, né? Santo Agostinho, olha todo essa filosofia montada em torno do que ataca o ser humano pela perspectiva cristã. Voltaire e Rousseau, né, eles debatem o mal após o terremoto lá de Lisboa, em 1755. Quando nós falamos ali de Zygmunt Bauman, ele refere-se ao mal como problemas sociais. Moisés Maimônides, meus amados, esse é importante nós falarmos dele. Moisés Maimônides, ele é nascido em 30 de março de 1135. Ele foi um judeu filósofo, jurista, ele foi médico, foi um dos mais influentes, ele formalizou vários pensamentos judeus. Em suma, ele é a principal figura intelectual do judaísmo medieval. E no que tange a nossos estudos de hoje, ele escreveu uma obra de nome O Guia dos Perplexos. O Guia dos Perplexos, poucas pessoas ouviram falar desse livro. Ele tenta conciliar o mal no mundo com a bondade e a onipotência de Deus. E os seus pontos principais, meus irmãos, é o mal como privação, ou seja, o mal é a ausência do bem, conforme Santo Agostinho também afirma, e se divide em 3 categorias: os males causados pela própria natureza, os males causados pelos próprios humanos a si mesmos, né? Como maus hábitos, vícios e etc, como eu tenho falado sempre com os irmãos. E os males que os humanos causam aos outros seres humanos. Então eu causo mal para você, você causa mal para mim. Então ele interpreta dessa maneira. Portanto, embora ele não diga que o mal existe e ele é específico por um período, Maimônides ele sugere os males morais e os males sociais, e que esses são constantes na condição humana, independente de período, né? Dependem sim de escolhas e da ignorância dos indivíduos em qualquer época. Olha que interessante, não é verdade? Portanto, amados, um mal que assola a humanidade, pelo que nós conseguimos entender nos estudos que nós fizemos, ele está, na verdade, na mente humana. E fechar os nossos olhos para isso, enquanto nós peregrinamos aqui nesta terra, é perigosíssimo. Nós não podemos deixar de encarar esta realidade. E é entendendo a depressão, sabe? Entendendo a depressão, que nós podemos falar que ela não se relaciona com a tristeza, como muitos pensam, mas sim desta forma como nós acabamos de mencionar. Ela se relaciona com o quê? Com o passado, com as coisas que nos atingiram. É querer trazer aquele passado ali para o presente e querer mudar alguma coisa que não se pode mais mudar.
E isso, né, meus irmãos, isso vai te levar para um estado de desânimo profundo, que até pode ser provocado pela tristeza, claro, mas é a perda de interesse, é a queda de energia, é aquela sensação de vazio, né? Que só pode ser preenchida por Deus, conforme nós já falamos no início dessa aula. É Deus que tem que preencher isso em nós. Enquanto que a ansiedade, ela deixou de ser apenas uma preocupação e passou a ser aqui. Passou a ser o quê? Um estado contínuo de tensão e medo antecipado daquilo que ainda vai acontecer. É uma espécie de um alerta exagerado que afeta o sono, afeta o corpo e assim afeta também, com certeza, muitos dos nossos relacionamentos, os relacionamentos de um modo geral. Ou seja, é você querer trazer o futuro para o presente e isso te destrói, sabe? Isso te desestabiliza, ok? Mas a primeira interferência psicológica que eu preciso fazer é que, ao contrário do que muitos pregadores falam, veja bem, meus irmãos, posso ser criticado depois por isso, mas ao contrário do que muitos pregadores falam, isto não é falta de fé. Vocês já ouviram isso em púlpitos de igrejas aí, que a ansiedade, a depressão, o seu nervosismo, o seu tremor, o seu isso, aquilo é falta de fé. Ao contrário, muito pelo contrário, nós vemos hoje muitos pastores aí com depressão, muitos pastores aí com ansiedade, né? Não é como muitas pessoas dizem e falam, não, meus amados. Isso não é falta de fé. Em muitos casos é de fato o quê? É de fato uma doença, meus irmãos. É de fato uma doença, ou seja, é um problema que precisa ser tratado. E o ponto aqui é onde e como eu trato essas questões. Este é o ponto que nós temos que pegar aqui. Amados, existem alguns modos de tratamento que não se pode negar, né, que é um problema. Então, existem alguns tratamentos que nós temos porque é um problema de fato na vida da gente. Nós precisamos buscar um profissional adequado, porque nós mesmos muitas vezes não temos o controle disso tudo. Nós não estamos prontos, não estamos preparados. Sabe, nós não estamos preparados para lidar com essas situações. Então, temos que buscar um profissional, é claro. Agora, deixar isto apenas na mão dele não é o suficiente. Ele não vai resolver, isso é loucura. Você vai conversar com o psicólogo e pronto, é problema dele, ele tem que sanar o meu problema. Não é assim. Deus, ele trabalha na nossa alma e em nossas emoções. Então nós temos que buscar isso. E é buscar isso estando na presença de Deus. Ou seja, meus irmãos, é preciso uma junção entre o profissional e a espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Entenda, meu irmão, que existem muitos profissionais que não renegam as Escrituras. Ao contrário, eles aplicam ela no tratamento. Existem vários textos que falam da comunhão, falam de relacionamento, e isso cura, meus irmãos. 2 Coríntios 7, no versículo 6, diz assim, né? Mas se Deus, que consola aqueles que estão abatidos, nos confortou com a vinda de Tito. Então nós vemos ali que ele foi confortado com a presença de Tito. Paulo foi confortado. Deus, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Ele usa pessoas para nos confortar, ele usa pessoas para nos socorrer. São vários exemplos na Escritura. Gálatas 6, 9, Mateus 25, 35, Provérbios 19, 17, Efésios 2, 20 também fala sobre isso. Meus irmãos, nós precisamos aprender que nós precisamos do socorro de uma pessoa profissional e nós precisamos também nos entregarmos verdadeiramente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Entendido isso, meus amados, como nós passamos para os irmãos, ou seja, o mal da atualidade no sentido como nós estamos estudando hoje, nós precisamos entender o quê? Que as emoções, elas são passageiras, meus irmãos. Enquanto que o sentimento, ele já perdura por algum tempo a mais. Olha,
a minha emoção, a paixão, me apaixonei por uma menina. Daqui a 10, 15 anos eu vou me lembrar que nesse período X, Y, Z, lá do passado, eu estava apaixonado. Então esses sentimentos, eles perduram, eles estão ali, a gente sente aquela relação que ainda existiu, é dessa maneira. Então, meus amados, nós precisamos fazer essa diferenciação. O que é essa emoção, o que é essa paixão e o que é esses pensamentos, o que são esses sentimentos que nós mantemos na nossa cabeça. Então a emoção é algo mais intenso, enquanto o sentimento é menos intenso, só que é mais duradouro, ok? Isto posto para os irmãos, nós vemos na Escritura, meus amados, que as emoções, ela aparece ali nas Escrituras como rápidas, intensas e temporárias. Vocês se lembram da nossa aula passada? E hoje também que nós mencionamos, né, que Jesus chorou, João 11,35, ou seja, uma emoção forte, imediata, mas não permanente. Ele ressuscitou Lázaro. Ok? Veja também que Pedro teve medo e começou a afundar quando ele foi levado a andar sobre as águas, né? Mateus 14:30. Só que o medo surgiu no momento da crise, mas não durou muito. Ele ficou com medo ali, mas não durou muito. A sequência, né? A emoção e o sentimento, né? O segmento disso, a emoção e o sentimento, nós precisamos entender que isso vai controlar a sua vida enquanto não foi controlado por você. Esses sentimentos aí, né? Tanto a emoção quanto o sentimento que você tem, enquanto você não controlar isso dentro de você, isso vai controlar a sua vida. Você vai reagir por atos reflexos, você vai ter atos descontrolados, impensados. Né? Uma outra emoção que nós temos ali também é a ira. João 2, versículo 15, fala sobre isso. Deixa claro que houve ali, por parte de Jesus, homem, aquela emoção explosiva, não é verdade? Diante da injustiça que estava acontecendo ali no templo. Ou seja, a emoção é como um relâmpago ali da alma. Né? Ela aparece e ilumina, mas passa. A emoção é dessa forma. O problema neste momento é o agir por reflexo e depois se arrepender por toda a ação, sabe, que você teve, que você fez, porque essa ação com certeza ela vai trazer uma consequência. Então o agir por reflexo diante de uma emoção não é bom. Nós precisamos parar, pensar, equilibrar, equacionar. É por isso que nós temos a consciência, o intelecto. Nós já estamos falando isso e estamos crescendo nessa relação progressivamente através das aulas passadas também. Se você esqueceu, volta lá, renove esses estudos. Isso é muito bom. Né? Então nós precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos refletir sempre, mesmo diante das emoções, e agir com coerência e com amor. Jamais tome decisões precipitadas ou por impulso, aquela reação à flor da emoção. Sabe, nós precisamos aprender a ter domínio próprio, a nos dominar nesse tipo de relacionamento. Porque é com isso que nós recepcionaremos ou receberemos de volta as consequências. Né? E com isso também, meus amados, poderá vir muitas coisas sobre nós que irão nos frustrar. Sabe? O resultado desse nosso comportamento, em muitos casos, vai nos frustrar. E assim acaba nos afetando, digamos assim, mentalmente. É desta forma, meus amados. Frustrações são né? A frustração é um dos sentimentos que mais machucam o ser humano hoje em dia. Nós vemos pessoas que se tornaram viciadas em drogas, viciadas em bebidas, pessoas que fumam desordenadamente. Por quê? Porque estão frustradas com alguma coisa. É a falta de preenchimento desse vazio interior aqui, que nós sabemos como cristãos que somos, que é só Deus que preenche. É só Ele que pode nos dar essa paz, nos dar essa comunhão, meus amados. Entenda que a emoção, sendo natural, sabe por quê? Porque ela acontece de fato, nós sabemos disso. Quando menos esperamos, nos pegamos aqui chorando e nem percebemos
percebemos o que está acontecendo, mas não nos percebemos nos preparando para chorar, ou é um ato reflexo da emoção, né? Ou sorrindo é um ato reflexo da emoção, mas são atos bons com relação a isso. Então nós precisamos aprender que os reflexos das emoções que nós sentimos em nós, eles não são pecado. Esses reflexos, como qualquer outro reflexo que nós tenhamos, desde que não sejam agressivos, né, eles não são pecados. O pecado está quando nós permitimos, né, que estas emoções passem a permear a nossa existência, e aí isso acaba virando sentimentos ruins dentro de nós. E sentimentos ruins nós poderíamos enumerá-los aqui: ressentimentos, mágoas, rancores. E é aí, meus irmãos, que está o perigo. Sabe? O sentimento, o sentimento, quando nós falamos do sentimento, apesar dele ser menos intenso, sabe, eles são estados prolongados da alma. Nós podemos guardar um rancor por muito tempo, nós podemos murmurar por muito tempo. Então, a gente alimenta através de algumas coisas sentimentos dentro de nós que não são bons, e isso vai nos corroendo aos poucos, nos transformando naquilo que nós não devemos ser e abrindo brechas para que o maligno venha e nos ataque, meus amados. Sabe? E quando nós lidamos com esses sentimentos, isso mexe com 5 contritos, né, que a gente separa aqui apenas para explicar, mas está tudo relacionado um com o outro. Quando esse sentimento é atacado, isso ataca o nosso humor, ataca a nossa emoção, ataca os próprios sentimentos nossos, ataca as nossas paixões, ataca o nosso afeto. Né? É dessa maneira, ataca a nossa vontade, mas a nossa vontade nós vamos falar na próxima aula, então nós falaremos dela na próxima aula. Então, mas nós separamos aqui, meus irmãos, apenas nós separamos, né, como nós falamos para os irmãos aqui, as emoções, os nossos sentimentos, a paixão, esse afeto, até a vontade, nós separamos apenas para a didática, para vocês entenderem, mas elas se interpenetram. Isso tudo está ligado em si, da mesma maneira como o nosso corpo está ligado, corpo, alma e espírito, sabe? São frutos de memórias, crenças, são frutos de interpretações que nós recepcionamos de fora para dentro, de dentro para fora também, porque nós nos martirizamos. Nós temos o exemplo do Salmos 42, versículo 5, quando o salmista fala, por que te abates, ó minha alma? Ele falando com ele mesmo e falando com Deus também. Por que te abates, ó minha alma? Né? Veja que ele não relata ali uma emoção, mas sim um estado contínuo da sua alma. Ali não é uma emoção, não é uma coisa que vai passar agora. É um estado contínuo da sua alma, é uma coisa que está permanentemente nele, sabe? E a alma, ela é a sede do nosso intelecto, nós precisamos entender isso. Ela é a sede da nossa afetividade. Então nós precisamos manter a nossa alma limpa. Ela é a sede da nossa vontade, que, como eu disse, nós vamos estudar na semana que vem. Então nós precisamos ter isso tudo limpo, purificado. Nós precisamos ter o domínio destas coisas, meus amados. Um outro exemplo simples também é o amor de Deus, que é ensinado na Escritura. Ele não é passageiro, mas sim é uma decisão. Você pode tomar a decisão, sim. Sabe? No caso do amor de Deus, é uma decisão verdadeira e eterna. 1 Coríntios capítulo 13, leia todo o capítulo 13, ele é maravilhoso. Ao contrário da paixão, vamos dizer assim, né? Que acontece, mas logo passa. A paixão aconteceu, logo pode ser que a paixão perdure um pouco, mas a paixão é um sentimento que ela vem, te atinge, mas dali a pouquinho ela passa. E a partir daquele momento que eu me apaixonei e nunca mais deixei de me apaixonar. Não, a partir do momento que você se apaixonou, e aí aquela paixão se tornou um amor, e aí perdura como um amor e vai por toda a sua vida. E às vezes não acontece isso. Às vezes a paixão é momentânea e é por algum período só e acabou. Né? Mas um fato histórico, meus irmãos, relacionado a isso na Escritura, está lá em Neemias 1,
Neemias 1, versículo de 5 até o versículo 11, eu acho que acredito que seja do versículo 5 ao versículo 11, sim, onde Neemias ali ele orou por cerca de 4 meses, mais ou menos, ou seja, um sentimento, ele orou por cerca de 4 meses, persistindo ali, para quê? Para que ele pudesse falar com o rei Artaxerxes sobre o estado pelo qual estava sofrendo, pelo qual estava passando ali Jerusalém. Então, veja bem, ali é um sentimento, não é verdade? Entenda, portanto, que emoções são mais intensas e menos duradouras, enquanto sentimentos são menos intensos, porém mais duradouros. E isso afeta sim, afeta de fato o nosso relacionamento, tanto com Deus, para conosco mesmo e para com as pessoas que nos circundam. Ok? Isto posto para os irmãos na psicologia, meus amados. Entramos um pouco na minha área, mas eu não posso falar muito sobre isso, que o assunto aqui está junto e misturado, mas nós precisamos tomar muito cuidado. Na psicologia, meus irmãos, nós temos inúmeros afetos, inúmeros. Nós temos alegria, tristeza, medo, a raiva, surpresa, nojo, entre tantos outros, eu não vou me prolongar nisso, é um assunto muito extenso. Mas, enfim, todos estes fazem parte do quê? Da nossa existência. E isso tudo mexe conosco, mexe com o meu ser interior, mexe comigo como pessoa, mexe com a minha alma, mexe com o meu espírito. E por isso é que nós precisamos entendê-los. Entendendo eles, nós vamos poder o que? Nos relacionar com eles. E com isso nós aprendemos a nos relacionar conosco, com Deus e com o nosso próximo. Então, buscar entender estes afetos usando a nossa consciência nos trará, digamos assim, condições de lidar com eles e com o nosso próximo, apesar deles. Apesar dos nossos sentimentos, apesar das nossas emoções, se nós entendemos esses afetos e se nós agimos de acordo com a nossa consciência na relação com eles, nós vamos lidar com o nosso próximo, apesar de todos eles, como nós acabamos de falar. Veja que a alegria ela é um afeto positivo, claro, porque ela nos aproxima das pessoas, nos aproxima de Deus. Neemias 8:10 fala sobre isso. Portanto, a alegria é uma força espiritual, é um sentimento e não uma emoção. Então, é um sentimento. Enquanto que a tristeza, ela revela o quê? Ela revela uma perda, revela uma dor, ela necessita de um consolo. Vejam que Jesus lá em Mateus 26:38, ele diz o quê? Então lhes disse, a minha alma está demasiadamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Então veja que ele levou uma pessoa, ele estava com pessoas ali com ele. Pedro, Tiago e João tinham que ficar ali com ele para vigiar com ele. Ele sentiu a necessidade de estar com eles. Certo é que eles dormiram, mas havia a presença da pessoa ali. Amados, estes sentimentos, inclusive este que teve Jesus ali, são naturais do ser humano. O que nós não podemos é ser controlados por eles, meus irmãos. Esses sentimentos, essas emoções, elas vêm. O que nós não podemos é ser controlados por eles. Outro afeto muito problemático também com o qual nós lidamos é o medo. Este, na verdade, meus irmãos, ele te protege, ele te alerta, ele sinaliza o perigo para você. Mas veja veja lá em Marcos 4:40, a pergunta de Jesus, Por que sois temerosos? Por que vocês estão com medo? Ainda não tendes fé? Então, a fé, ela suplanta esse medo. O medo da tempestade ali mexeu com a fé dos discípulos. Agora entendam que o medo não é pecado. Nós precisamos entender isso. O medo também não é pecado. O problema está quando o medo domina a sua fé. Ou seja, ela não atua, você fica paralisado, ela não atua devido ao bloqueio que o medo impõe. Um outro exemplo também, a ira que nós mencionamos, ela pode ser santa quando você está irritado com alguma coisa, quando você direciona essa ira santa sua
para o mal. Isso não quer dizer que você vai se vingar, que você vai matar, que você vai... Não, essa ira é você não se conformar com o mal. É você falar, não, meu Deus, isso não pode, vamos tentar resolver essa questão. Né? Agora, ela se torna pecado quando descontrolada, quando você perde o controle, quando você age impulsivamente, quando você quer destruir, quer quebrar, quer matar, quer fazer o mal. Efésios 4:26 diz o quê? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se esqueçam disso, meus irmãos. Nós não podemos ficar revoltados, nervosos e querer agir por nós mesmos. Não, a palavra de Deus nos orienta, nos dá o comportamento. Vamos tentar solucionar este problema. Salmos 4, versículo 4 também deixa muito claro que a ira não é pecado, que ela é natural, é humana, ela é inevitável. É inclusive, meus irmãos, um atributo criado por Deus. O pecado nasce quando a ira não é governada. Quando nós decidimos o que fazer a respeito da ira, errando nesta relação. Ok? Errando, cometendo erros, pecando, fazendo coisas até mais graves. E assim, nós poderíamos aqui falar de vários outros afetos, né? E moldá-los aí conforme ensina a Escritura. Mas eu acredito que nós conversamos bastante a respeito disso e que alguma coisa já conseguimos captar sobre tudo isso. O que nós precisamos entender é que o pecado, ele desregulou o nosso entendimento desses afetos, levando inclusive Caim ali a matar Abel. Olha que absurdo, não é verdade? Isto, meus amados, devido a quê? Devido à inveja, devido à ira, devido ao ódio, alimentado por Caim aonde? Em seus sentimentos. Em seus sentimentos. Entenda, portanto, que o homem pensa, o homem sente, o homem toma decisão. E isto envolve corpo, alma e espírito. A completude do homem. Não pense que a tua alma vai fazer e o teu espírito e o teu corpo vai estar livre desse erro. Não. Isso entende a completude. O homem é completo, ele não se separa. Corpo, alma e espírito não se separa, como nós falamos sempre. Nós precisamos entender que nós devemos dar lugar ao Espírito Santo para que ele possa controlar a nossa mente, Romanos 12:2, e assim equilibrar o nosso ser, o todo do nosso ser. E isto vem com certas mudanças que nós podemos também buscar. Isso vem com mudanças que nós também podemos buscar, como trazer para dentro de nós, nos impor o perdão, nos impor o diálogo. Não, vamos conversar a respeito disso. Isso é treinamento de mente, sabe? Não guardar mágoas, não guardar rancores, viver em comunhão com Deus e com a palavra de Deus. Isso é ter paz, meus irmãos. Procure se abastecer de coisas boas, procure se alimentar de palavras que te proporcionem estar prontos para lidar com o perdão, com o diálogo. Irmãos, vivam a emoção momentânea. Claro, nós precisamos viver essas emoções, mas tenha discernimento, tenha equilíbrio e a paz em Cristo. A paz em Cristo, para responder a todas essas emoções e a todos esses sentimentos. Alimente em si apenas sentimentos bons e resista aos maus. Entenda que nem todos têm a mesma percepção de Deus que você. Às vezes, meus irmãos, nós estamos, parece que chovendo no molhado, tentando ensinar pessoas que não têm essas percepções de Deus. Mas é assim que é. A pedra mole, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É isso que diz, é verdade? Temos que estar ali e persistir, sim. Entenda também que você pode levá-lo a essa percepção, conversando, falando, sabendo entrar, não é impondo, exigindo, não. Sabe? É agindo com paciência, é agindo com cuidado, é agindo com respeito. Sabe? Nós já vimos aqui, meus amados, que as emoções elas são passageiras. Isso nós já vimos. Já vimos também que o sentimento é mais prolongado. E assim,
existem armadilhas dos sentimentos que partem da emoção. Vocês já pararam para pensar? Olha, vocês viram quanto é amplo pensar sobre essas coisas, né? E essas armadilhas nós temos ali a autossuficiência. A autossuficiência é uma delas. Muitos acham que se pode forçar os sentimentos a desaparecer. Não, eu penso assim, não, mas não vou pensar mais assim, não vou fazer mais assim. Não é assim, sabe? Nós não podemos forçar. Quanto mais você luta contra certos tipos de sentimento, mais ele se incrusta na sua mente, sabe? Mais você está alimentando ele, sabe? Jamais, jamais, meu irmão, se ache forte demais. Isso é uma ilusão, vamos dizer bem dessa forma, é uma ilusão. Todos nós temos limitações. Cada um em uma proporção, uns mais, outros menos, é claro. Entenda que negar ou reprimir esse sentimento, se você nega ou se você reprime ele, vai gerar em você o quê? Culpa. Vai gerar em você ansiedade, vai gerar em você estresse, descarga de adrenalina. Olha a psicologia aí, né? Então busque sempre, meus irmãos, a palavra de Deus. Busque sempre um auxílio profissional, se for o caso. Filipenses 4, 6 e 7, estudamos na aula passada aqui também. Diz o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos, né, conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica, né, com ações de graça, ação de graça, agradecimento. Nós temos que ir na igreja, nos cultos, para agradecer. O que ele acrescentar para nós está acrescentado, mas nós temos que ir lá para agradecer e para nos abastecer da palavra de Deus, aprender dela nos nossos cultos de quarta-feira, nas nossas escolas bíblicas, como nós estamos fazendo hoje aqui. E assim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conforme diz o Filipenses, né, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus, meus irmãos. É dessa maneira. Portanto, meus irmãos, como nós já falamos aqui, eu repito, que o aprendizado está também na repetição, né? Sentir não é pecado. O pecado é a resposta dada ao sentimento que nós temos. Até Jesus, como homem, ele se submeteu à vontade de Deus. Lucas 22, 42, né? Ele disse o quê? Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a sua. Nós temos que ser subordinados à vontade de Deus. Entenda que a nossa fé não elimina emoções, a nossa fé não elimina sentimentos, mas nos ensina a processá-los de uma forma saudável. Entenda que as nossas emoções, meus irmãos, elas vêm do corpo, da alma e do espírito. E entenda também que a natureza pecaminosa nos deixa vulnerável a essas distorções. Por exemplo, o medo pode virar uma ansiedade, a ira pode virar um ódio. E entenda que lutar contra isso sozinho é como remar para subir ali uma cachoeira, ou nadar contra a cachoeira. Não tem, é difícil, é uma coisa quase que impossível. Portanto, nós precisamos de ajuda divina, que é o Deus do impossível. Nós precisamos dele com certeza, nós precisamos buscar na sua palavra a orientação. E em muitos casos, meus amados, também a orientação do profissional. Nós não podemos nos esquecer disso. Eles estão aí, Deus fez essa formação, Deus deu a eles esses dons, nós precisamos sim. E para buscar estas soluções, é preciso primeiro o quê, meus irmãos? Reconhecer que estas coisas são naturais do ser humano. Tudo isso que nós estamos conversando nessas aulas aqui sobre corpo, alma e espírito são naturais do ser humano. Em segundo lugar, nós devemos submeter tudo isso ao Espírito Santo em oração. Nós devemos orar e falar com o Espírito Santo, meditando na palavra, pedindo discernimento, sabe? E é muito bom e saudável, meus amados, também falar a respeito disso com alguém, um profissional, como nós já falamos, uma pessoa preparada. Você vai precisar disso em certos casos? É claro que vai. Porque quando se busca a pessoa certa, ela vai te orientar, ela vai te auxiliar, inclusive no direcionamento da palavra de Deus.
Lembre-se sempre que pela natureza adâmica que nós trazemos em nós, o pecado vai querer sempre te afastar de ambos, tanto do Espírito Santo quanto deste homem preparado por Deus para te auxiliar. Não é verdade? Jamais se esqueça que nós devemos entregar a nossa vida, as nossas emoções e os nossos sentimentos para aquele que controla a nossa existência, ou seja, Deus. Agora lembre-se, não se fala com qualquer pessoa, não, a respeito dessas coisas. A sua vida, as suas emoções, os seus sentimentos, tem que ter uma pessoa certa, sabe? Porque muitas vezes existem pessoas por aí que estão piores do que nós mesmos, né? E aí é que está o problema. Isto pode prejudicar ainda mais. Irmãos, entendam que estas emoções provocam alterações comportamentais, como aceleração cardíaca, ofegância, tensão muscular, náuseas, tremedeiras, desmaios, etc, 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 etc. Procure um profissional que te oriente neste sentido. Este profissional, se for um profissional cristão, melhor ainda que ele vai discernir se é espiritual ou se é psicológico. Nós precisamos entender essas coisas. Portanto, busquem o equilíbrio, ajam com consciência e respondam de uma forma pacífica a todas as emoções e pensamentos. Equilíbrio, racionalidade, intelectualidade. É desta forma, meus amados. É desta forma. Porque conforme Romanos 5, versículo 3 a 5 ensina também, nós devemos nos gloriar também de todas as tribulações. Né? Vocês já leram Romanos 5, versículo de 3 a 5? É maravilhoso. É maravilhoso. Ele traz para nós uma mensagem maravilhosa e com ela eu quero encerrar essa nossa aula. E se vocês lerem lá, vocês vão que ele deixa muito claro, vão ver que esse texto deixa muito claro muitas coisas no sentido do que nós falamos hoje. Lá fala que nós devemos nos gloriar também nas tribulações, todas as coisas que acontecem e vêm sobre nós, né? Sabendo que essas tribulações, elas produzem o quê? A paciência. Paciência. Não é verdade? E que a paciência produz o quê? Experiência. E com a experiência nós passamos a viver o quê? A esperança. E essa esperança, ela vem o quê? Ela vem através da fé em Cristo. E quem tem essa fé em Cristo não se envergonha, porque o amor de Deus, meus irmãos, está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós, os salvos. Portanto, viva esta relação, viva esta comunhão e busque esse equilíbrio. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada por Deus, com muita saúde, paz e equilíbrio mental para lidar com todas as nossas emoções e os nossos sentimentos. Amém?